Durante 200 anos, o mundo tremeu sob o choque entre a fé e o aço. Dos desertos escaldantes da Palestina às montanhas nevadas da Anatólia, dos salões dos reis europeus aos minaretes de Damasco, uma cadeia ininterrupta de guerras, peregrinações, traições e milagres remodelou a Idade Média. Tudo começou com um único sermão proferido por um papa em um canto remoto da França e terminou com a queda de reinos, o surgimento de lendas e a transformação de civilizações inteiras. Entre esses dois momentos reside uma saga sem igual: cavaleiros que juraram libertar Jerusalém, sultões que se ergueram para defendê-la, reis que marcharam por continentes para gravar seus nomes na eternidade, camponeses que caminharam descalços rumo a um sonho que mal compreendiam, e generais cujas decisões desencadeariam batalhas ainda estudadas séculos depois. Mas para além da glória e dos mitos, as cruzadas foram uma tempestade que redesenhou fronteiras, destruiu impérios e forjou novos. Esta é a abrangente epopeia de 9 grandes cruzadas, dezenas de campanhas menores, reinos esquecidos, cidades sagradas sitiadas e 2 séculos de conflito implacável. Mas para compreender os homens e mulheres que viveram à sombra de Jerusalém, devemos retornar a um mundo que em nada se assemelhava à Europa, que mais tarde marcharia em direção à Cidade Santa. Um Oriente em ascensão. Muito antes de espadas reluzirem sob o sol escaldante da Terra Santa e antes de cavaleiros gravarem seus nomes na poeira nos arredores de Jerusalém, o mundo estava à beira de uma transformação que ninguém compreendia completamente. As cruzadas não começaram simplesmente. Elas começaram como uma pressão que se acumulava sob a crosta da história até que se tornou insustentável. Durante 200 anos, guerreiros do Ocidente cristão latino marcharam para o leste, através de montanhas, desertos e civilizações inteiras movidos pela fé, pelo medo, pela esperança e pela ambição. Nos séculos que se seguiram à queda de Roma, a Europa Ocidental não era a civilização orgulhosa e blindada que a maioria imagina. Era uma Europa marcada por cicatrizes, dispersa e insegura, com um mosaico de reinos que ainda tentavam se lembrar de como se governar. Do outro lado do Mediterrâneo, a situação era bem diferente. Em meados do século VII, os primeiros califados islâmicos se desdobraram como uma tempestade pelo mundo antigo. Em um único século de tirar o fôlego, exércitos árabes varreram regiões cujos nomes pareciam gravados nos ossos da história da humanidade: Mesopotâmia, Síria, Egito, Norte da África e, finalmente, Espanha, todos conquistados sob as bandeiras verdes do Islã. Foi uma mudança que abalou o mundo. Considere o seguinte: terras que outrora abrigaram as mais antigas tradições cristãs, incluindo cidades onde bispos debatiam teologia séculos antes mesmo da França ou da Alemanha existirem, estavam agora sob domínio muçulmano. O Império Bizantino, guardião oriental do legado de Roma, perdeu algumas de suas províncias mais ricas quase da noite para o dia. E no Ocidente? Não houve cruzada, nenhuma grande contra-invasão, nem sequer um sussurro sobre a reconquista de Jerusalém. A Europa estava simplesmente fraca demais para sonhar com tal sonho. Entretanto, peregrinos ainda viajavam para Jerusalém nos primeiros séculos do domínio islâmico, muitas vezes pacificamente. Eles se ajoelhavam nas ruas por onde Cristo caminhou, maravilhados com a cidade, mesmo que ela pertencesse a outro império. Em 638, quando o Califado Rashidun conquistou Jerusalém, o Ocidente Latino mal reagiu. Como poderia? O Papa tinha dificuldades até mesmo para controlar a Itália Central. Reis lutavam contra seus vizinhos, não contra impérios distantes. Deflagrar uma guerra santa que atravessasse continentes era impossível, mas algo estava acontecendo que mudaria tudo. Entre os anos 9 e 11, a Europa tornou-se um campo de batalha. De todos os horizontes surgiam invasores: os vikings, abrindo caminho pelo norte como um trovão, os magiares, avançando a cavalo pelo leste, frotas árabes atacando as costas da Itália, conquistando a Sicília e transformando o Mediterrâneo em seu próprio domínio. Para sobreviver, a Europa foi forçada a mudar. Senhores locais construíram fortalezas e os guerreiros se tornaram uma classe profissional. O conceito de cavaleiro, a elite montada e blindada que mais tarde dominaria as cruzadas, nasceu nesse campo de provas de ataques constantes.
Em pouco tempo, os vikings se converteram e se tornaram os normandos guerreiros temíveis e agora leais à cristandade latina. Os magiares se estabeleceram e se tornaram os húngaros, guardiões da fronteira cristã. E no norte da Espanha, pequenos reinos cristãos começaram a resistir ao domínio muçulmano de Al-Andalus. Pouco a pouco, a Europa ia afiando suas espadas. No século XI, a Europa ocidental já não era uma sobrevivente ferida. Era uma potência em ascensão. As populações cresceram, as colheitas de cereais aumentaram, as rotas comerciais foram reabertas e as cidades expandiram-se. Jovens ambiciosos, treinados para a guerra, encontravam menos batalhas em casa, e a Igreja começou a vislumbrar uma oportunidade. Papas reformistas como Leão IX, Alexandre II e mais tarde o inflexível Gregório VII começaram a articular uma nova ideia radical. E se a guerra pudesse ser sagrada? E se os cavaleiros, em vez de lutarem entre si por disputas territoriais insignificantes, redirecionassem sua violência contra os inimigos externos do cristianismo? A Igreja começou a conceder recompensas espirituais por campanhas na Espanha e na Sicília. Cavaleiros que antes lutavam por ouro agora podiam lutar por Deus e pela promessa de absolvição. Essa foi a semente teológica das cruzadas. Em seguida, uma série de vitórias eletrizou a Europa. Em 1085, a grande cidade muçulmana de Toledo caiu nas mãos das forças cristãs. Em 1091, os cavaleiros normandos completaram a conquista da Sicília, uma das mais deslumbrantes fortalezas muçulmanas do Mediterrâneo. Essas vitórias não passaram despercebidas. Cronistas muçulmanos como Ibn al-Athir escreveram mais tarde que a ascensão dos francos ao poder remontava a esses mesmos momentos. Para muitos no Ocidente parecia que Deus estava abençoando as armas cristãs. Para muitos no Oriente parecia que uma nova força estava despertando. O mundo estava mudando. Duas civilizações estavam agora em rota de colisão. Tudo o que faltava era uma faísca. E em 1095, em um concílio na pequena cidade de Clermont, um papa discursaria. Uma mensagem se espalharia como fogo em palha seca e dezenas de milhares abraçariam a cruz. Mas o que levou o papa a fazer esse apelo? Que crise no Oriente exigia a ajuda do Ocidente? E por que homens comuns decidiram, de repente, deixar tudo para trás por uma distante guerra santa? As respostas moldariam os 2 séculos seguintes. O caminho para a Primeira Cruzada. Era o ano de 1071, quando uma única batalha, conhecida como Manzikert, destruiu a confiança do mundo cristão. Ali, em uma poeirenta planície da Anatólia, o Império Bizantino viu seu exército ruir sob as flechas de uma potência em ascensão. Os turcos seljúcidas. Espalharam-se rumores de que o imperador havia sido capturado e por toda a Europa uma verdade se instalou como cinzas. A Ásia Menor, o escudo da cristandade oriental, estava caindo. Os seljúcidas, recém-chegados das estepes da Ásia Central e convertidos ao islamismo sunita, lutaram com uma velocidade e ferocidade jamais vistas pelos bizantinos. Exércitos que se moviam como tempestades, arqueiros a cavalo que lançavam flechas de distâncias impossíveis. Naquele momento, eles eram conquistadores. Após Manzikert, eles varreram a Ásia Menor, conquistando cidades, fortalezas e o coração vital do império. Pela primeira vez em séculos, Bizâncio parecia mortal. O imperador Aleixo I Comneno compreendeu o perigo. Constantinopla ainda brilhava com cúpulas e ouro, mas suas fronteiras encolhiam a cada mês. Sozinho, o império não sobreviveria. Então, ele tomou uma decisão desesperada. Ele enviou emissários para o oeste com um apelo simples: ajudem-nos. Era irônico, já que o Oriente e o Ocidente estavam em conflito há gerações. Mas a necessidade silenciou a disputa. Se a Ásia Menor caísse completamente, a porta de entrada para a Europa ficaria aberta. Quando o Papa Urbano II se encontrou com os embaixadores de Aleixo em 1095, seus alertas eram alarmantes. Exércitos turcos se aproximando, cidades cristãs em colapso. Urbano ouviu e viu mais do que uma crise. Ele viu uma oportunidade de unir o Ocidente Latino dividido sob uma única causa sagrada. Ele começou a planejar algo sem precedentes. Urbano percorreu a França, angariando apoio entre nobres e bispos. Falou sobre dever, unidade e um mundo cristão ferido, e em privado garantiu o apoio de senhores poderosos, incluindo Raimundo de Toulouse,
um veterano endurecido pelas guerras na fronteira. Quando Urbano chegou a Clermont, em novembro de 1095, o plano estava pronto. A multidão em Clermont era grande demais para a catedral. Foi preciso construir uma plataforma do lado de fora. Ali, Urbano exortou os guerreiros da Europa a ajudarem seus irmãos do Oriente e a reconquistarem a Terra Santa. Os cristãos estavam sofrendo, pois Jerusalém estava em mãos estrangeiras. Deus, declarou ele, os estava chamando para se levantarem. Desta vez, uma cruzada havia começado. Ademar de Lepuy foi o primeiro a ajoelhar-se, recebendo a cruz de Urbano. Em seguida, nobres e cavaleiros de toda a Europa o seguiram, costurando cruzes em seus mantos e jurando lutar pela salvação. Mas o fervor despertado por Urbano logo lhe escapou ao controle. Antes que os grandes senhores estivessem preparados, um pregador maltrapilho chamado Pedro, o eremita, liderou milhares de camponeses em direção a Constantinopla. Uma massa despreparada e caótica, movida por puro fervor. Eles passaram fome, lutaram contra os habitantes locais e aterrorizaram os bizantinos. Ao cruzarem para o território seljúcida, foram cercados e aniquilados, por isso Pedro fugiu em choque. Foi um presságio sombrio, pois a verdadeira cruzada ainda nem havia começado, e milhares já jaziam mortos. Entre o final de 1095 e o verão de 1096, os verdadeiros exércitos da primeira cruzada se reuniram. Cavaleiros treinados, infantaria experiente e comandantes veteranos de toda a Europa. Seu destino era Constantinopla, mas Aleixo, que havia pedido ajuda, jamais imaginara isso. Não alguns mercenários, mas um exército inteiro do Ocidente marchando em direção aos seus portões. E quando o Oriente e o Ocidente finalmente se encontraram, as alianças se desfizeram, os ânimos se exaltaram e a primeira cruzada iniciou sua perigosa marcha rumo à história. Tensão em Constantinopla. Os príncipes da primeira cruzada chegaram a Constantinopla em clima de desconfiança. Hugo de Vermandois, irmão do rei da França, partiu primeiro, vangloriando-se de sua linhagem real e missão divina. Mas o mar o humilhou. Uma tempestade destruiu sua frota na costa da Dalmácia e patrulhas bizantinas o arrastaram para a praia quase afogado. Sua grande entrada foi arruinada e o imperador já via os senhores ocidentais com suspeita. Hugo aguardou humilhado sob prisão formal, um presságio da aliança instável que se seguiria. Logo depois chegou Godofredo de Bulhão, alto, sério e com um passado complicado. Outrora inimigo do papado, agora peregrino a Jerusalém, marchava com dois irmãos, Eustácio, que era confiável, e Balduíno, que era brilhante, mas ávido por poder. Seu exército disciplinado chegou a Constantinopla sem caos, mas com profunda desconfiança. Godofredo acampou fora das muralhas, recusando-se a entrar até ser forçado a negociar. No fim, jurou lealdade ao imperador Aleixo, mas apenas porque não tinha outra escolha. Então chegou o gigante que os bizantinos mais temiam, Boemundo de Taranto, um senhor da guerra normando que ascendeu na guerra contra o próprio império. Ele se converteu ao cristianismo assim que percebeu a dimensão do movimento cruzado. Bizâncio o admirava e o temia. Boemundo chegou a Constantinopla na primavera de 1097, irradiando uma ambição que Aleixo não pôde ignorar. Um a um, os príncipes chegaram. Roberto da Flandres era devoto e ansioso. Raimundo de Toulouse, rico, experiente e obstinado. Roberto da Normandia e Estevão de Blois, nobres e dispostos. Aleixo exigiu que todos jurassem lealdade antes de atravessarem para a Anatólia. A maioria acatou. Apenas Raimundo resistiu, concordando apenas em respeitar o território bizantino. Nem mesmo a amizade conseguiu transpor o abismo entre o Oriente e o Ocidente. Por fim, unidos apenas pela necessidade, os cruzados atravessaram o Bósforo. Em maio de 1097, o exército cruzado reunido cercou Niceia, a capital seljúcida no oeste. O sultão Kilij Arslan correu para defendê-la, atacando as linhas cruzadas, mas Godofredo e Boemundo esmagaram o ataque. Percebendo que a cidade estava condenada, Niceia rendeu-se secretamente aos bizantinos. Os cruzados sentiram-se traídos, mas Aleixo os acalmou com ouro e suprimentos. O caminho para os desertos escaldantes da Anatólia estava agora aberto. A travessia do interior foi brutal. Os turcos queimavam campos, envenenavam poços e desapareciam no horizonte. Para facilitar o abastecimento, os cruzados dividiram-se em duas colunas.
Kilij Arslan atacou em 1º de julho de 1097, cercando a vanguarda de Bohemundo em Dorileia. Uma chuva de flechas atingiu o acampamento. Cavaleiros tombaram. Peregrinos se encolheram de medo. Bohemundo ordenou que seus homens lutassem a pé, formando um anel de aço para manter a linha. Horas se passaram. Então, no horizonte, Godofredo e Raimundo chegaram em uma carga de cavalaria que destruiu o exército turco. A cruzada sobreviveu, mas a Anatólia quase a destruiu. Logo depois, as comunidades armênias no leste clamaram por proteção. Balduíno aproveitou a oportunidade, através de alianças, guerras e da controversa adoção pelo governante armênio Toros. Balduíno garantiu o controle de Edessa. Toros foi assassinado pouco depois e Balduíno tornou-se o novo senhor. O primeiro estado cruzado nasceu, muito antes de Jerusalém sequer ser vista. No final de 1097, o grosso do exército chegou a Antioquia, uma antiga cidade-fortaleza repleta de muralhas e torres. O cerco se arrastou pelo inverno, a fome aumentou, homens desertaram. Até mesmo Pedro, o eremita, fugiu antes de ser forçado a retornar. Somente Bohemundo manteve a ordem e discretamente entrou em contato com Firuz, um guarda armênio ressentido com seus superiores turcos. Mas antes que Bohemundo pudesse agir, chegaram notícias. Kerboga de Mossul, um dos maiores comandantes muçulmanos da época, marchava para salvar Antioquia. O pânico tomou conta do acampamento cruzado. Um príncipe, Estevão de Blois, fugiu completamente, abandonando a causa. Com a esperança se esvaindo, Bohemundo entrou no conselho com um plano. Se algum deles pudesse tomar Antioquia pela astúcia ou pela força que a reivindicasse. Raimundo objetou, insistindo que a cidade pertencia a Bizâncio, mas os outros ficaram do lado de Bohemundo. Aleixo não viera para ajudar. A sobrevivência era a prioridade. Bohemundo saiu sabendo que seu momento havia chegado. Firuz estava pronto e Kerboga estava a poucos dias de distância, e o futuro da cruzada dependia de uma única e desesperada aposta. A queda de Antioquia. Em 3 de junho de 1098, após 8 meses brutais de cerco, os cruzados puseram em marcha seu último estratagema. Durante o dia, marcharam para longe de Antioquia como se estivessem em uma missão rotineira de busca de suprimentos. Mas, ao cair da noite, retornaram silenciosamente e aguardaram sob as muralhas o sinal de um único traidor. Dentro da cidade, um guarda armênio chamado Firuz, ressentido com seus senhores seljúcidas, abriu uma torre para Bohemundo de Taranto. No meio da noite, Bohemundo subiu em Antioquia com seus cavaleiros, tomou a torre e tocou a trombeta. Godofredo de Bulhão e Roberto da Flandres surgiram das sombras e o caos engoliu a cidade. Surpresa, escuridão e terror. A guarnição seljúcida desmoronou. Seu comandante, Iag Sian, fugiu, mas foi morto por armênios em busca de vingança. Ao amanhecer de 4 de junho, Antioquia estava em mãos cruzadas. Tudo, exceto a cidadela no Monte Sílpios, onde os últimos defensores se entrincheiraram. O cerco de Antioquia havia terminado, mas o pesadelo não. 3 dias depois, Kerboga de Mossul chegou com um dos maiores exércitos que os cruzados já haviam enfrentado. Ele esperava encontrá-los famintos nos arredores de Antioquia. Em vez disso, eles estavam dentro da cidade, feridos, mas vitoriosos. Kerboga cercou a cidade imediatamente, reforçou a cidadela e fechou todas as rotas de fuga. Antioquia, ainda exausta do primeiro cerco, passou a sofrer novamente com a fome. Os homens comiam raízes, ervas daninhas e couro. O moral desmoronou. Os murmúrios de desespero se intensificaram. Bem longe dali, o imperador Aleixo Comneno finalmente marchou com reforços, mas encontrou Estevão de Blois, que havia fugido de Antioquia em pânico. Estevão lhe disse falsamente que os cruzados estavam derrotados, e Aleixo retornou. Os cruzados estavam sozinhos. Em meio à fome extrema, um pobre sacerdote chamado Pedro Bartolomeu afirmou ter tido uma visão. A lança sagrada, a lança que perfurou Cristo, jazia enterrada sob a Catedral de São Pedro. Após horas de escavações, um fragmento de ferro foi encontrado. Verdade ou não, os cruzados de repente recuperaram a esperança. Bohemundo aproveitou o momento. Eles marchariam para fora da fortaleza e enfrentariam Kerboga em batalha campal, um plano que parecia suicida. Com apenas alguns cavalos e um exército dizimado pela fome, os cruzados formaram fileiras do lado de fora do portão da ponte.
Kerbogha hesitou, permitindo que se posicionassem. Essa hesitação o destruiu. As divisões cruzadas avançaram com uma disciplina impressionante. Sua infantaria resistiu bravamente. Seus contra-ataques destroçaram as alas turcas. O pânico se espalhou pela coalizão de Kerbogha, já frágil e repleta de rivalidades. Em poucas horas, o grande exército de Mossul se desfez em fuga. A cidadela se rendeu logo depois e Antioquia ficou totalmente sob seu controle. O impossível havia acontecido. Um exército faminto havia esmagado uma das forças mais poderosas da Síria e agora a marcha para Jerusalém finalmente poderia começar. A vitória trouxe novos problemas. Os cruzados concordaram em descansar até novembro. Mas então seu líder espiritual, o bispo Ademar, morreu. Sua perda reacendeu antigas rivalidades, especialmente entre Raimundo de Toulouse e Boemundo, que agora governava Antioquia. Quando chegou a hora de marchar para o sul, Boemundo recusou. O exército estagnou e a frustração se espalhou, até que em janeiro de 1099 Raimundo saiu de Antioquia. Os soldados se reagruparam em apoio a ele imediatamente. A marcha recomeçou. Avançando para o sul através da Síria, os cruzados receberam suprimentos de cidades ansiosas por evitar o destino de Antioquia. Até mesmo os fatímidas do Egito os subestimaram, supondo que buscavam apenas alianças e não a própria Jerusalém. No dia 7 de junho, eles chegaram ao Monte da Alegria. Quando viram Jerusalém surgindo ao longe, muitos caíram de joelhos em lágrimas. Finalmente, após anos de sangue e destruição, a cidade santa estava diante deles. O governador fatímida de Jerusalém havia expulsado os cristãos locais e preparado as muralhas com afinco. Os cruzados estavam enfraquecidos, a água era escassa e um exército egípcio de reforço marchava para o norte. Seu primeiro ataque fracassou. Faltava-lhes madeira para as torres e escadas, até que navios chegaram a Jafa carregando ferramentas e madeira. A frota foi desmontada e reconstruída, transformando-se em máquinas de cerco. Com o tempo se esgotando, os cruzados circundaram a cidade descalços, implorando por ajuda. Os defensores zombavam deles das muralhas, mas o ataque final estava próximo. Jerusalém logo enfrentaria a maior tempestade da Idade Média. A queda de Jerusalém. Ao raiar do dia 14 de julho, as trombetas dos cruzados romperam o silêncio. O ataque final havia começado. A guarnição fatímida de Jerusalém correu para as muralhas, apenas para se deparar com o impossível. Durante a noite, Godofredo de Bulhão desmontara todo o seu trem de cerco, arrastara-o pelo vale e o reconstruíra em frente a um trecho frágil da muralha perto do portão de Santo Estevão. Uma façanha tão impressionante que cronistas muçulmanos posteriores insistiram que os francos contaram com auxílio sobrenatural. As novas torres agora se erguiam sobre o ponto mais vulnerável da cidade. Durante todo o dia, os dois lados se enfrentaram com flechas, pedras e óleo fervente, mas Jerusalém resistiu. A verdadeira vitória veio com o amanhecer de 15 de julho. Ao amanhecer, a torre de Godofredo se chocou contra a muralha. Dois cavaleiros, Ludolfo e Engelberto, saltaram para as ameias, abrindo caminho enquanto Godofredo os seguia. Quando o portão da coluna caiu, Godofredo ordenou que fosse aberto para que o exército cruzado pudesse passar. A resistência fatímida desmoronou em combates de rua dispersos. Alguns habitantes morreram no caos, muitos outros foram expulsos ou resgatados, ao contrário das lendas posteriores exageradas de um massacre total. Tancredo tomou o Monte do Templo, enquanto o governador fatímida entregou a Torre de Davi em termos negociados por Raimundo de Toulouse. Após anos de fome, doenças, marchas pelo deserto e quase destruição, os cruzados haviam realizado o impossível. Jerusalém era deles. Guerreiros que sobreviveram a 2 continentes agora se ajoelhavam, chorando diante do Santo Sepulcro. Mas sua vitória era frágil. Um enorme exército egípcio marchava para o norte. Em 22 de julho, Godofredo foi escolhido Defensor do Santo Sepulcro, um título que evitava deliberadamente qualquer pretensão de realeza na cidade de Cristo. A celebração foi breve. Tancredo trouxe notícias urgentes. O vizir Fatímida estava reunindo um enorme exército perto de Ascalão. Os cruzados marcharam imediatamente para o sul. O clero realizou vigílias noturnas no Santo Sepulcro, rezando sobre a verdadeira cruz enquanto o moral se elevava.
Em 12 de agosto, o exército latino atacou sem aviso prévio. Os fatímidas, aglomerados e sem arqueiros montados ao estilo turco, eram alvos perfeitos para uma carga de cavalaria franca. Quando os cavaleiros baixaram suas lanças, a frente egípcia se desfez instantaneamente. A batalha foi rápida e decisiva. O acampamento fatímida caiu intacto para os cruzados. A própria Ascalão permaneceu invicta apenas porque as negociações fracassaram, não porque a cidade tenha resistido. Ainda assim, o significado era claro. Jerusalém estava salva e a primeira cruzada havia sido um sucesso. A maioria dos cruzados então retornou para casa, deixando apenas cerca de 300 cavaleiros para defender o novo reino. No norte, Boemundo consolidou Antioquia, enquanto Balduíno fortalecia Edessa. Naquele inverno, viajaram para Jerusalém para celebrar o Natal com Godofredo. Outros grandes senhores, como Raimundo, Roberto da Normandia e Roberto da Flandres, retornaram a Constantinopla, onde o imperador Aleixo os recebeu com honras. Raimundo retornaria mais tarde para fundar o condado de Trípoli, completando o mapa dos Estados Cruzados. Em toda a Europa, a notícia da conquista de Jerusalém espalhou-se como fogo em palha seca. Sinos tocaram, monarcas celebraram e novas ondas de peregrinos viajaram para o leste. Uma nova crença enraizou-se no ocidente. As cruzadas eram um dever sagrado, mas as vitórias semeavam futuros inimigos. E no oriente um homem já estava em ascensão. Em 1143, o rei Fulque de Jerusalém morreu num acidente de caça, deixando a rainha Melisende e seu jovem filho Balduíno III no poder. A dor era profunda, mas em Alepo e Mossul, Imad ad-Din Zengi vislumbrou uma oportunidade. Zengi era um paradoxo, admirado pelos guerreiros turcos, odiado por muitos sírios e temido por todos. Os cronistas o acusavam de crueldade e quebra de juramentos, mas para a elite militar turca, ele era o líder capaz de unir o Islã contra os Estados Cruzados divididos. Com Antioquia e Edessa em conflito e Jerusalém sob o domínio de um rei criança, seu momento havia chegado. Quando o exército de Zeng chegou a Edessa, o conde Jocelyn II estava ausente e as defesas eram frágeis. As muralhas eram enormes, as torres numerosas, mas a guarnição era pequena e dividida. Zeng atacou implacavelmente. Catapultas bombardeavam as muralhas, mineiros cavavam túneis e, quando uma grande seção da muralha desabou, suas tropas avançaram em disparada. O ataque foi brutal, como descrito pelos cronistas cristãos que escreveram sobre massacres. Fontes muçulmanas descreveram saques, até que seus corações se alegrassem. Milhares morreram na debandada em direção à cidadela. Então, subitamente, Zeng interrompeu o massacre, pois precisava dos armênios e gregos locais para defender a cidade. Edessa, o mais antigo estado cruzado, havia desaparecido, e o choque abalou a Europa profundamente. A queda de Edessa espalhou ondas de medo pelos estados cruzados restantes e, em seguida, por toda a Europa. Se Edessa pôde cair, Antioquia e Jerusalém poderiam ser as próximas. Em 1º de dezembro de 1145, o Papa Eugênio III promulgou a Quantum Praedecessores, convocando os cristãos a tomarem a cruz mais uma vez. Mas a cruzada começaria com uma voz. Bernardo de Claraval, o clérigo mais reverenciado da época, pregava com tanto poder que reinos inteiros se agitavam. Reis buscavam seu conselho como se ele fosse um oráculo. Suas cartas declaravam à cruzada uma bênção jubilar. Sob seu encanto, o rei Luís VII da França tomou a cruz. A Alemanha logo o seguiu e a Segunda Cruzada teve início. O apelo para expandir a Europa. Na fria manhã de 31 de março de 1147, um silêncio sepulcral pairava sobre os campos nos arredores de uma pequena cidade francesa. Nobres, camponeses e soldados se aglomeravam, aguardando o monge que acreditavam poder invocar o próprio céu. Bernardo de Claraval subiu numa plataforma de madeira simples. Nada em sua túnica singela sugeria poder. Contudo, a multidão se inclinou em sua direção como se atraída pela gravidade. Era como se Clermont tivesse renascido, mais um momento em que uma única voz poderia incendiar o mundo. O rei Luís VII estava entre os presentes, seus nobres ostentando cotas de malha impecáveis. A França precisava de direção e eles haviam vindo em busca dela. Bernardo falou da queda de Edessa, do perigo crescente no Oriente, da cristandade ferida e à espera de campeões. Então chegou o momento.
Bernardo ergueu as cruzes vermelhas e Luís deu um passo à frente, surpreendendo a multidão ao se ajoelhar. Bernardo colocou a cruz nas mãos do rei e Luís a prendeu em sua capa. Os maiores senhores da França o seguiram, prometendo terras, riquezas e o próprio sangue. Bernardo logo ficou sem cruzes, então rasgou pedaços de sua própria túnica para fazer mais. Até mesmo a rainha Leonor da Aquitânia se ofereceu. Seu voto, junto com o de Luís, os uniria a uma jornada que testaria seu frágil casamento de forma irreparável. No inverno, Bernardo cavalgou para o leste, rumo ao Sacro Império Romano Germânico, em busca de um segundo rei. Conrado III, disciplinado, orgulhoso e endurecido pela política alemã, havia hesitado por muito tempo em se comprometer. Conrado curvou a cabeça e chorou diante de seus nobres enquanto Bernardo lhe entregava a cruz. 2 reis agora estavam comprometidos. 2 exércitos se preparavam para marchar. A Segunda Cruzada havia começado de fato, mas o movimento continuou a se expandir. Em março de 1147, nobres saxões abordaram Bernardo com uma nova proposta. Uma cruzada não para Jerusalém, mas contra os pagãos vêndios além do Elba. Eles saqueavam terras cristãs, incendiavam aldeias e faziam prisioneiros. Não eram eles também inimigos de Deus? Bernardo concordou, instando o Papa a sancionar uma campanha no norte. Ele acrescentou uma condição severa: nenhuma paz a menos que os vêndios se convertessem. Assim nasceram as Cruzadas do Norte como um novo teatro de guerra santa, mais sombrio e intransigente do que qualquer coisa anterior, e a cruzada continuou a crescer. Na Península Ibérica, os reis de Leão Castela e Portugal solicitaram o reconhecimento das suas cruzadas nas guerras contra os mouros. Roma concordou. Uma terceira frente abriu-se nas planícies ensolaradas de Al-Andalus. Agora, a salvação podia ser conquistada em 3 direções: a leste, em direção a Jerusalém, a norte, contra os vêndios, ou a sul, na Península Ibérica. O que começou como uma única missão transformou-se na maior cruzada em múltiplas frentes da história medieval, mas o verdadeiro teste aguardava além da Europa. Pois no Oriente, um único assassinato acabara de derrubar o mais formidável senhor da guerra muçulmano da época. Zengi estava morto e tudo estava prestes a mudar. No início de 1147, o bispo Anselmo de Havelberg chegou à fronteira norte trazendo a autoridade do Papa para unir alemães, dinamarqueses e saxões em uma cruzada contra os pagãos wendos. Magdeburgo foi escolhida como o principal ponto de encontro para 29 de junho. Mas os cruzados nunca se reuniram. Os vêndios atacaram primeiro depois que o príncipe Niclote dos Obodritas lançou um ataque preventivo repentino, incendiando o jovem povoado de Lübeck e devastando aldeias flamengas e frísias. Em vez de quebrar a determinação cristã, o ataque a fortaleceu. O que antes era político agora parecia uma guerra santa. Uma rara coligação foi formada entre os reis Canuto V e Sueno III da Dinamarca, o arcebispo Adalberto de Bremen, o duque Henrique, o Leão, e uma horda de senhores saxões e bispos guerreiros. Em meados de julho, Adalberto e Henrique marcharam para as terras de Abodrita e sitiaram a nova fortaleza de Niclote, Dobin. Uma frota dinamarquesa chegou para selar o cerco, mas Niclote estava preparado. Os pântanos e lagos de Dobin tornavam a região praticamente inexpugnável. Vendo os cruzados com suas forças reduzidas, Niclote enviou aliados rúgios para emboscar a frota dinamarquesa, enquanto seus próprios guerreiros irrompiam da fortaleza. Os dinamarqueses foram encurralados e derrotados antes que os saxões pudessem alcançá-los. Humilhados, os reis dinamarqueses abandonaram a cruzada e a coalizão quase desmoronou. Assim, os germanos prosseguiram sozinhos. Os saxões mantiveram Dobin cercado, mas o cerco estagnou. Suas tropas saquearam a região, irritando seus próprios nobres que queriam receita, não devastação. A exigência de Bernardo de conversão forçada entrou em conflito com os objetivos políticos dos saxões. Após semanas de impasse, ambos os lados optaram pelo pragmatismo. Os defensores de Dobin aceitaram o batismo, libertaram os cativos dinamarqueses e Niclote concordou em pagar tributo. Foi uma vitória vazia. Niclote permaneceu forte, seu povo ainda praticava o paganismo e seus ataques para a captura de escravos continuavam. Em agosto, o bispo Anselmo chegou com uma força maior de senhores feudais, bispos e tropas imperiais.
Avançaram quase 160 quilômetros em direção ao Báltico com o objetivo de chegar a Rügen. Sítios pagãos ao longo do rio Peene caíram, mas Endemin e os Wendos resistiram obstinadamente. Outro impasse. Voltando-se para Stettin, os cruzados encontraram a cidade já cristã. Envergonhados e incertos, recuaram novamente. A cruzada Wendisch, lançada com imensas expectativas, produziu pouco do que Bernardo havia previsto. Algumas terras foram conquistadas, alguns tributos obtidos, alguns escravos libertados. Mas o sonho da conversão em massa fracassou. Ainda assim, estabeleceu um precedente. O Báltico se tornaria uma fronteira permanente da Guerra Santa. E embora Niklot tenha sobrevivido, o mundo que ele lutou para defender não duraria para sempre. Este foi apenas o começo. Uma coalizão rompida. Mal o amanhecer havia tocado a Ásia Menor quando o exército destroçado de Luís percebeu que a jornada à frente testaria não sua força, mas sua resistência. Mesmo ao deixarem os campos carbonizados perto de Éfeso, cavaleiros seljúcidas os seguiam das colinas, provocando, observando, atacando os retardatários como lobos. Na véspera de Natal, os turcos lançaram um ataque repentino. Os franceses lutaram bravamente e os repeliram, mas o inimigo nunca desapareceu por completo. Eles retornaram à escuridão da noite, perseguindo a coluna com paciência implacável. Luís intensificou a marcha, transformando-a numa fortaleza móvel. Contudo, o progresso tornou-se lento e cada ravina prometia uma emboscada. Então, chegaram ao rio Meandro, onde o sultão Mesud havia preparado uma armadilha. As tropas seljúcidas bloquearam a passagem, enquanto uma força oculta aguardava atrás dos cruzados. Quando a batalha irrompeu em 1º de janeiro, flechas atingiram a frente e a retaguarda simultaneamente. A confusão se espalhou, mas os francos encontraram um ponto de travessia, avançaram pelas águas geladas e esmagaram a linha turca em um brutal combate corpo a corpo. Os seljúcidas recuaram, deixando para trás um acampamento repleto de provisões e elevando brevemente o moral francês, mas Mesud ainda não havia terminado. O Monte Cadmo se estendia à frente. A subida era estreita e traiçoeira e o apoio bizantino ali era incerto. Luís tentou manter uma ordem de marcha rigorosa, mas em 8 de janeiro, Geoffrey de Rancon liderou a vanguarda muito à frente, dispersando o exército ao longo da montanha. Mesud atacou imediatamente. Cavaleiros turcos tomaram a crista da colina e lançaram uma chuva de flechas sobre o comboio de bagagens exposto. Animais caíram dos penhascos. O pânico se espalhou pelo centro da coluna. Luís, avisado por seu capelão, cavalgou direto para o caos com apenas sua guarda pessoal. O caminho era estreito demais para a cavalaria, e seus companheiros morreram ao seu redor enquanto ele avançava lutando. Encurralado contra a montanha, Luís subiu em uma saliência rochosa e a defendeu com golpes frenéticos e determinados, abatendo os atacantes até que os turcos, sem saber quem ele era, passaram a saquear. Ao cair da noite, o rei se reuniu com os sobreviventes dispersos. Abaixo deles, a montanha estava coberta de destroços e mortos. O exército ainda existia, mas havia sido destruído. A vitória de Mesud no Monte Cadmo estava completa, igualando seu triunfo anterior sobre os germanos em Dorileia. E a longa jornada rumo à Terra Santa ainda não havia terminado. Os remanescentes da Segunda Cruzada retornaram cambaleando a Jerusalém em um silêncio sombrio. Ninguém mais falava em vitória. A grande coalizão que outrora marchara com reis e milagres em seu rastro estava se desintegrando. Conrado III, abalado pelo desastre na Anatólia, partiu para Tessalônica em 8 de setembro. Em Constantinopla, Manuel Comneno o recebeu com uma cerimônia e os dois rivais se reconciliaram, voltando sua atenção para um novo inimigo que ambos temiam: Rogério II, da Sicília. Luís VII permaneceu na Terra Santa. Recusou-se a deixá-la até que conseguisse recuperar algo dos destroços da cruzada. Enquanto isso, Leonor da Aquitânia, que era mantida sob vigilância e já tramava a separação, viu seu casamento ruir tão inevitavelmente quanto a própria cruzada. As cartas de Luís tornaram-se mais incisivas. Ele culpava Manuel pelos fracassos da cruzada, acusando o imperador de sabotagem sutil e alianças discretas com os turcos. Sua viagem de volta trouxe novas humilhações. Navios bizantinos detiveram brevemente tanto seu comboio quanto o de Leonor. Quando chegou à Itália, a raiva e a decepção o consumiam.
Na Sicília, ele e Rogério II chegaram a cochichar sobre uma nova cruzada, uma contra Bizâncio, mas algo mudou. De volta a Jerusalém, os líderes realizaram um último conselho. Conrado sugeriu um ataque a Ascalão, mas ninguém tinha vontade de lutar novamente. A coalizão se dissolveu quase instantaneamente. Conrado partiu amargurado, acompanhado por seu jovem sobrinho Frederico da Suábia, o futuro Frederico Barbarossa, que transformaria os fracassos que testemunhou na ferocidade disciplinada de seu próprio legado de cruzada. Outros também aprenderam suas lições. Bernardo de Claraval, o homem que convocou a Europa à guerra com sua pregação inflamada, viu-se culpado por inspirar fervor sem preparo. Os futuros cruzados corrigiriam isso. Barbarossa forjaria uma disciplina férrea. Ricardo Coração de Leão construiria cadeias de suprimentos, frotas e estratégias. Luís VII voltou para casa derrotado, mas curiosamente engrandecido. Embora a cruzada tivesse fracassado, o sofrimento que suportou lhe valeu admiração. Mas nem mesmo o Papa conseguiu amenizar a verdade. Eugênio III lamentou a expedição como uma ferida na cristandade. Adriano IV declarou que Luís e Conrado marcharam com pouca cautela, confiando mais na política bizantina do que no bom senso militar. A tristeza espalhou-se por toda a Europa. Mesmo na Península Ibérica, onde os exércitos cruzados haviam conquistado grandes vitórias, a dor ofuscou as comemorações. Pregadores condenaram a arrogância e a negligência. Cronistas questionavam se a era de Godofredo e Raimundo havia chegado ao fim para sempre. Contudo, a Terra Santa não desmoronou. Apesar da perda de Edessa, o reino de Jerusalém manteve-se firme. Ascalão caiu em 1153. Novas fortalezas surgiram. Os templários e hospitalários expandiram seu poder. Em 1170, o Levante estava mais forte e rico do que em décadas. A Segunda Cruzada terminou em humilhação, mas suas lições moldaram o futuro. A Guerra Santa exigiria disciplina, unidade, logística e estratégia. E dessas lições surgiria a próxima grande geração de cruzados. A Terceira Cruzada. Era o ano de 1187. Um ano que, segundo rumores, era temido em todos os mosteiros. Um ano cujo legado seria transmitido por gerações através de igrejas, mercados, cortes reais e campos de batalha. Em Hattin, Saladino derrotou o exército cruzado do Reino de Jerusalém. Dias depois, a própria Jerusalém caiu em mãos muçulmanas. O Papa Gregório VIII respondeu com um documento repleto de tristeza e urgência. Audita Tremendi. Um apelo a todos os cristãos para que se unissem e reconquistassem a Cidade Santa. Reis rivais depuseram suas espadas e inimigos se uniram. Uma nova cruzada havia começado. Uma cruzada que traria à luz os maiores guerreiros da Idade Média. Ricardo Coração de Leão, Filipe Augusto e Frederico Barbarossa. O imperador de ferro, cuja marcha eclipsaria todos à sua frente. Frederico Barbarossa jurou que não repetiria os erros do passado. O imperador preparou meticulosamente seu exército, incutindo disciplina em todas as fileiras. Em seu acampamento, a embriaguez custava uma mão e o roubo, uma vida. A piedade era imposta com a mesma rigidez que a formação. Esta não foi a cruzada emocional de Luís, nem a marcha desorganizada de Conrado. Isto foi uma máquina. Frederico enviou emissários por toda a Europa e Oriente Médio. Garantiu salvo-conduto sempre que possível e usou de intimidação quando necessário. Isaac II Ângelo prometeu amizade, mas tremeu ao ver um exército germânico maior do que qualquer coisa que seu império pudesse mobilizar. Secretamente, Isaac fez um pacto com o próprio Saladino, concordando em dificultar o avanço dos germânicos a todo custo. O sultão de Icônio concordou com a paz e o salvo-conduto, embora ninguém confiasse totalmente nele. Assim que o caminho foi aberto, Barbarossa partiu de Regensburg em 11 de maio de 1189. Atrás dele marchava o maior exército da história das cruzadas. Dezenas de milhares de homens, bandeiras tremulando sobre cavaleiros em armaduras reluzentes, sacerdotes entoando cânticos sob cruzes douradas. Nas cidades da Alemanha, as pessoas se alinhavam nas ruas para aplaudi-los, enquanto mães choravam e idosos faziam o sinal da cruz. Todos afirmavam que certamente um exército como aquele, liderado por um rei como aquele, não poderia falhar.
A Hungria recebeu Barbarossa calorosamente. Sua nora, a rainha Margarida, era filha do rei Luís VII e a hospitalidade era genuína. Mas quando os alemães cruzaram para o território bizantino, o tom mudou instantaneamente. Emboscadas, assédio, mercados bloqueados e rumores de traição. Em Nice, rebeldes sérvios imploraram ao imperador que se juntasse à sua revolta contra o domínio bizantino. Frederico recusou, pois esse não era o seu objetivo, mas o próprio pedido revelou a instabilidade que o império havia alcançado. Repetidamente, as forças bizantinas locais atacaram a vanguarda de Frederico. Quando prisioneiros eram feitos, confessavam sob interrogatório. Agiam sob ordens diretas do imperador Isaac Ângelo. Em Filipópolis, os germanos encontraram a cidade abandonada. Suas fortificações haviam sido deliberadamente demolidas por Isaac para impedir que fossem usadas pelos cruzados. Não se tratava de um mal-entendido, era sabotagem. A situação piorou quando Frederico soube que seus embaixadores em Constantinopla haviam sido presos. Isaac então exigiu reféns, tributo e uma parte de quaisquer conquistas futuras na Terra Santa. Foi a gota d'água. Frederico conquistou territórios na Trácia, tomou Adrianópolis e cercou Constantinopla com sua influência. Isaac Ângelo entrou em pânico com a ameaça de rebeliões. E diante do exército mais disciplinado que a Europa vira em gerações, finalmente capitulou. Em 14 de fevereiro de 1190, um tratado foi imposto aos bizantinos, salvo-conduto para os cruzados germânicos, mercados a preços justos, navios para transportá-los através do Helesponto e a libertação imediata de todos os enviados aprisionados. Logo em seguida, Frederico concordou em se retirar sem atacar Constantinopla. Isaac Ângelos sobreviveu, mas por pouco. Seu império fora exposto como fraco, sem liderança e corrupto. E o exército alemão prosseguia marchando. À frente, o maior desafio de todos, as terras dos turcos seljúcidas, onde o fantasma da Segunda Cruzada ainda pairava e onde Barbarossa ou superaria seus antecessores, ou se juntaria a eles na derrota. Em 25 de abril de 1190, os cruzados alemães de Frederico Barbarossa finalmente cruzaram para as terras do sultão seljúcida de Rum, Kilis Arslan II. Promessas de passagem segura, mercados e amizade haviam sido garantidas antecipadamente, mas os acordos eram frágeis. A realidade no terreno era dura. O filho de Kilis Arslan, Gutbuladin, um homem astuto e ambicioso ligado por casamento ao próprio Saladino, havia assumido silenciosamente o controle do exército de seu pai. Ele preparou uma emboscada que testaria a disciplina e a coragem do exército alemão. Em 7 de maio, perto de Filomélio, ocorreu o primeiro confronto. Cavaleiros turcos irromperam de posições ocultas, lançando uma chuva de flechas sobre os cruzados. O pânico ameaçou se espalhar, mas o jovem duque Frederico da Suábia, filho de Frederico Barbarossa, liderou um contra-ataque com precisão cirúrgica, derrotando os turcos e infligindo-lhes pesadas baixas. As montanhas da Anatólia se erguiam à frente, agrestes e implacáveis. Os suprimentos escasseavam, os ataques eram intermitentes, mas o exército germânico prosseguia, sua disciplina mantendo-os unidos apesar da fome, da fadiga e do terreno traiçoeiro. Em 18 de maio, os cruzados chegaram a Icônio, a capital seljúcida. Alguns comandantes insistiram para que Barbarossa a contornasse, temendo atrasos, mas o velho imperador recusou-se a abandonar uma cidade hostil. Do lado de fora das muralhas, Gutbuladin aguardava com seu exército principal. Frederico dividiu suas forças. Seu filho atacou a cidade diretamente, enquanto o próprio imperador enfrentou as divisões turcas. Em menor número, mas superiores em estratégia e poderio militar, os cavaleiros alemães lançaram uma carga de cavalaria que despedaçou as linhas seljúcidas. Milhares de turcos tombaram. Os portões de Icônio se abriram para os cruzados. A cidade rendeu tesouros, suprimentos e uma vitória simbólica sem paralelo desde a primeira cruzada. Gutbuladin foi deposto, seu pai reintegrado ao poder e Frederico garantiu a cooperação turca por meio de reféns e acordos. Foi um triunfo de habilidade e organização militar. Uma campanha exemplar raramente lembrada pela história popular, mas um feito de disciplina e audácia em solo estrangeiro. O exército alemão havia derrotado duas das potências mais perigosas da Anatólia, o Império Bizantino e os seljúcidas, sem rendição ou motim.
Semanas depois, na Armênia cristã, a tragédia se abateu sobre a região. Em 10 de junho, ao atravessar o rio Salat, o próprio Frederico sofreu um acidente fatal. Os detalhes permanecem obscuros. Alguns dizem que ele caiu do cavalo, outros alegam que foi um acidente no rio. Talvez tenha sido um derrame ou um ataque cardíaco. A idade e o estresse da campanha podem ter conspirado contra ele. Sua morte devastou seus homens, mas o exército, endurecido pela batalha e disciplinado, prosseguiu sob a liderança de seu filho, o jovem duque Frederico da Suábia. Em outubro, os alemães chegaram ao cerco de Acre. A doença, e não a batalha, vitimaria muitos. Contudo, um núcleo de 700 cavaleiros permaneceu, e a visão estratégica de Frederico continuou viva em seus esforços contínuos. Foi ali que a Ordem Teutônica surgiria, a partir de um pequeno hospital fundado pelos alemães. Enquanto isso, de volta à Europa, Ricardo Coração de Leão preparava-se para assumir o comando. Rei de paradoxos, Ricardo herdou a cruzada não apenas como um dever sagrado, mas também como um campo de provas para sua liderança e bravura. Em julho de 1190, ele navegou com suas tropas, parando na Sicília. Lá, as tensões aumentaram com Tancredo, o governante usurpador que mantinha Joana, irmã de Ricardo, prisioneira. Mas a fúria e a habilidade de Ricardo Coração de Leão rapidamente reverteram a situação. Joana foi libertada, seu dote assegurado, e Ricardo incorporou sua riqueza ao tesouro dos cruzados. 10 de abril de 1191. A frota de Ricardo foi atingida por uma tempestade a caminho da Terra Santa, naufragando vários navios perto de Chipre. A ilha, sob o comando do pretendente bizantino Isaac Comneno, havia se aliado a Saladino para explorar o infortúnio dos cruzados. Isaac capturou os sobreviventes e saqueou os destroços até a chegada do próprio Ricardo em 5 de maio. Com a audácia que lhe era característica, Coração de Leão desembarcou, liderando pessoalmente seus homens contra as fortificações de Isaac. A campanha desenrolou-se com uma velocidade impressionante. As forças de Ricardo capturaram fortalezas costeiras, cercaram o acampamento de Isaac e forçaram sua rendição. Em 1º de junho, toda Chipre estava sob o controle de Ricardo. A ilha provaria ser inestimável, servindo como base de suprimentos e ponto de partida para os exércitos cruzados em Acre. Em apenas um mês, Ricardo transformou a adversidade em oportunidade, demonstrando seu gênio como general e estrategista. Em 8 de junho de 1191, Ricardo chegou a Acre, juntando-se a um cerco que já durava quase 2 anos. As forças de Saladino cercavam os cruzados, mas a chegada de Ricardo trouxe uma nova esperança. Com suprimentos frescos, reforços e sua liderança, o exército cristão renovou o ataque. Catapultas lançavam pedras, bestas disparavam virotes mortais e Ricardo supervisionava pessoalmente as operações, mesmo enquanto se recuperava de uma doença. Em 4 de julho, Saladino lançou um contra-ataque desesperado, mas os cristãos resistiram bravamente. O cerco culminou em 12 de julho, quando Acre finalmente se rendeu. Os termos foram duros, porém práticos. 1.500 prisioneiros cristãos, 200.000 dinares e a relíquia da verdadeira cruz. Ricardo e Filipe II entraram triunfalmente na cidade, hasteando seus estandartes e restaurando Acre como um bastião cristão. Contudo, a vitória trouxe novos desafios. A sucessão de Jerusalém exigia arbitragem. Ambos os pretendentes, Guido de Lusignan e Conrado de Monferrato, submeteram-se ao julgamento dos 2 reis. Chegou-se a um acordo. Guido reinaria até a morte, passando a coroa depois para Conrado ou seus herdeiros. Foi uma solução pragmática que estabilizou a posição dos cruzados na Terra Santa. Filipe II, sempre o estrategista, logo partiu para a França, abandonando a cruzada apesar dos juramentos solenes. Ricardo, ciente das ambições de seu rival, deixou capitães de confiança para trás a fim de proteger a região contra as maquinações de Filipe, garantindo que as lutas políticas na Europa não desfizessem as conquistas arduamente alcançadas na Terra Santa. O cenário estava agora preparado para os confrontos finais e titânicos da Terceira Cruzada. Ricardo Coração de Leão, experiente em diplomacia e batalha, enfrentaria Saladino, o sultão que havia destruído grande parte do Oriente cristão. O destino da própria Jerusalém estava em jogo, enquanto 2 líderes lendários se preparavam para se enfrentar em desertos, montanhas e cidades antigas.
A conta de Saladino. A partida de Filipe foi como um raio. As forças francesas, exaustas após anos na Terra Santa, ficaram sem liderança e com o moral em baixa. Ricardo Coração de Leão, reconhecendo a fragilidade da situação, providenciou rapidamente fundos para sustentar as tropas restantes. Todo o peso da liderança agora repousava sobre seus ombros, um fardo que o impetuoso rei inglês carregou por muito tempo. Determinado a consolidar as conquistas arduamente obtidas, Ricardo enviou emissários a Saladino, exigindo o cumprimento dos termos acordados para a rendição de Acre. O sultão respondeu com palavras polidas, prometendo concordar, mas insistiu em entregar o resgate e os prisioneiros em parcelas. Ricardo, sempre paciente, porém cauteloso, concordou. Um cronograma foi acordado, uma troca cuidadosa, passo a passo, destinada a garantir a justiça. Contudo, à medida que os prazos passavam um a um padrão sombrio emergiu. Saladino protelava, justificava e manobrava, prolongando a cada dia a agonia dos prisioneiros cristãos. Ricardo logo compreendeu o jogo do sultão. Saladino buscava desgastar o exército cruzado, fazer com que Coração de Leão parecesse ineficaz e manter os cristãos em um estado de negociação perpétua. Enquanto Ricardo se preocupava com a vida de seus homens, Saladino os tratava como peões, instrumentos para atrasar o inimigo, em vez de soldados humanos que mereciam honra. A paciência de Ricardo tinha limites. Após um último prazo não cumprido, ele tomou uma decisão que reverberaria pelo campo de batalha e pela história. Ele levou os prisioneiros até o acampamento de Saladino e os executou publicamente, enviando uma mensagem arrepiante. O rei da Inglaterra não seria tratado com leviandade. A ação chocou o exército muçulmano. Muitos emires e oficiais passaram a questionar o julgamento de Saladino e a lealdade dentro de suas fileiras começou a se fragmentar. A partir desse momento, as guarnições hesitaram em defender suas posições, temendo o mesmo destino dos defensores de Acre. A captura de Acre foi um ponto de virada. A cidade era o pilar de Saladino, um centro para seus exércitos e suprimentos. Com ela assegurada, a atenção de Ricardo voltou-se para o sul, ao longo da costa em direção a Jafa, a porta de entrada para Jerusalém e outra fortaleza crucial. Saladino, pressentindo a ameaça, reuniu suas forças, determinado a bloquear o avanço de Ricardo Coração de Leão. Mas Ricardo, sempre o estrategista, usou o próprio Mediterrâneo como escudo. Sua frota abastecia o exército continuamente, protegendo o flanco direito e neutralizando a superioridade numérica de Saladino. Em 22 de agosto, os cruzados iniciaram sua árdua marcha. O calor castigava a terra e o terreno não oferecia clemência. Das colinas e vales, os arqueiros montados de Saladino atacavam, lançando flechas que matavam homens e cavalos. Contudo, a disciplina de Ricardo jamais vacilou. Suas formações permaneceram impecáveis, cada passo calculado, cada unidade em seu devido lugar. Em 7 de setembro, o exército emergiu de uma densa floresta ao norte de Arsuf, e Ricardo sabia que Saladino tentaria um confronto decisivo. Os cruzados se organizaram em 12 esquadrões, templários na vanguarda, hospitalários na retaguarda. Cerca de 11.000 homens enfrentaram o dobro desse número, já que as forças de Saladino somavam quase 25.000. A batalha irrompeu com ferocidade. As tropas de Saladino atacaram em ondas, tentando esmagar os cruzados em combate corpo a corpo. Ricardo havia previsto isso. Seus arqueiros e besteiros mantiveram a linha, protegendo a cavalaria e retardando o avanço inimigo. À medida que as forças muçulmanas se aproximavam, Ricardo aguardava, calculando, seu plano se desenrolando. Ele queria que Saladino se comprometesse totalmente com o combate corpo a corpo, que expusesse suas forças a um contra-ataque de poder devastador. Então chegou o momento que Ricardo Coração de Leão tanto esperava. Com um sinal de seus trompetistas, a cavalaria cruzada avançou em uníssono. A carga trovejou pela planície, uma onda avassaladora de cavaleiros blindados. As fileiras muçulmanas se despedaçaram sob o ataque implacável. O próprio Ricardo liderava à frente, brandindo a espada, ceifando inimigos como um ceifador. As crônicas o descrevem avançando com fúria imparável, deixando um rastro de destruição por onde passava. Nem mesmo o sobrinho de Saladino, Taqi al-Din, conseguiu manter sua posição. A terceira carga de Ricardo finalmente rompeu a resistência da cavalaria muçulmana e a vitória foi selada.
Saladino fugiu para as montanhas com o que restava de seu exército, deixando os cruzados ocuparem Arsuf. Embora muitos de seus soldados tenham sobrevivido, o prestígio do sultão sofreu um grande abalo e a perda espalhou o medo por suas fileiras. O desfecho foi tão comovente quanto vitorioso. As baixas cristãs foram leves, mas o exército lamentou a morte de Jaime de Avena, um cavaleiro amado cuja coragem inspirara a todos. Os templários e hospitalários carregaram seu corpo com reverência até Arsuf, onde o próprio Ricardo compareceu aos ritos fúnebres. Com Arsuf assegurada, os cruzados avançaram para o sul em direção a Jafa, restaurando fortificações e consolidando o controle da planície costeira. A estratégia de Ricardo tornou-se clara. Ele garantiria as linhas de suprimento, fortificaria posições-chave e estabeleceria domínio sobre a região, lançando as bases para futuras operações contra Saladino. Mesmo com a vitória, desafios políticos se apresentavam. Os franceses, liderados por Hugo da Borgonha, pressionavam por um ataque imediato a Jerusalém. Ricardo resistiu, sabendo que a cidade ficava no interior, era fortemente defendida e logisticamente inacessível sem o controle do território circundante. Em vez disso, argumentou a favor de um avanço sobre Ascalão, a porta de entrada para o poder de Saladino no Egito. A partir dessa fortaleza, ele poderia interromper as linhas de suprimento do sultão, enfraquecer as defesas de Jerusalém e consolidar os domínios cristãos. O debate foi acirrado, refletindo a natureza conflituosa da política cruzada. Por fim, os cruzados se dividiram. Os franceses retornaram a Acre, relutantes em seguir o plano de Ricardo, enquanto ele, com forças leais, garantiu Ascalão e a utilizou como base para hostilizar os comboios de Saladino. A perspicácia de Ricardo Coração de Leão provou-se correta. O controle de Ascalão prejudicou as linhas de suprimento do sultão vindas do Cairo, fortalecendo o domínio dos cruzados na costa. Mas as notícias da Inglaterra obscureceram o horizonte de Ricardo. Seu irmão João havia se aliado a Filipe da França, ameaçando tomar a coroa em sua ausência. Dividido entre o dever para com seu reino e a Terra Santa, Ricardo enfrentou um cruel dilema. Relutantemente começou a planejar seu retorno para casa, deixando a liderança dos cruzados nas mãos capazes de Henrique de Champagne, que assumiu o trono de Jerusalém após o assassinato de Conrado pelos misteriosos assassinos. Mesmo quando Ricardo se preparava para partir, a campanha estava longe de terminar. Persistiam desavenças entre os senhores cruzados, forçando-o a escolher entre obedecer à vontade deles e arriscar um desastre total ou manter a disciplina e a prudência estratégica. Repetidamente, ele os superou em manobras com seu brilhantismo tático, insistindo em assegurar fortalezas costeiras antes de tentar conquistar Jerusalém. Saladino, por sua vez, explorava cada divisão, fortificando suas posições e preparando-se para o próximo confronto. No verão de 1192, a Terceira Cruzada havia chegado a um impasse tenso. Ricardo havia reconquistado grande parte da costa palestina, mas Jerusalém permanecia sob o controle de Saladino. Coração de Leão fortificou Ascalão e Jafa, garantiu suas linhas de suprimento e forçou o sultão a reconhecer o controle cristão de portos importantes. Contudo, a guerra se arrastou, uma batalha de desgaste, estratégia e força de vontade, com ambos os lados exaustos e cautelosos. Enquanto Ricardo navegava para Jafa para enfrentar as forças de Saladino, o cenário estava pronto para mais um confronto dramático. O tempo estava se esgotando, as apostas eram mais altas do que nunca e a sombra da guerra se estendia sobre a Terra Santa. As cruzadas, uma saga que atravessou séculos, levaram os maiores reis e exércitos da Europa à beira do destino. Até hoje, o resultado permanece incerto. Em 28 de julho, Saladino chegou a Jafa com toda a força do seu exército. A cidade, situada na costa, agora enfrentava a fúria do sultão. Ele dividiu suas forças com precisão implacável. A ala direita sob o comando de seu filho Al-Zahir, a esquerda sob o comando de seu irmão Al-Adil, enquanto o próprio Saladino comandava do centro. O cerco começou para valer. Sapadores muçulmanos cavaram túneis sob as muralhas, determinados a fazer a fortaleza cristã ruir. Dentro de Jafa, os defensores eram poucos, mas as muralhas e torres recém-reconstruídas da cidade ofereciam alguma esperança. Durante dias, o confronto foi implacável.
As tropas de Saladino derrubaram trechos da muralha apenas para serem recebidas por incêndios provocados pelos cristãos para bloquear seu avanço. Ibn Shaddad, o próprio cronista de Saladino, maravilhou-se com a coragem deles. Os cristãos deixaram os portões abertos, mas permaneceram em formação, lutando à vista do inimigo. Em 31 de julho, as muralhas de Jaffa estavam devastadas e rompidas. Os defensores, desesperados, enviaram emissários sob a proteção da noite, incluindo o bispo Randolph de Belém, para negociar com Saladino. O sultão, aproveitando a oportunidade, ofereceu termos, render a cidade e resgatar suas vidas. A guarnição recuou para a cidadela, aguardando os agentes do sultão, enquanto tropas muçulmanas invadiam a cidade, saqueando e incendiando. Mas rumores começaram a se espalhar pelo acampamento de Saladino. Ricardo Coração de Leão estava chegando com sua frota. O pânico era visível nos olhos do sultão quando ele enviou emissários para coletar resgates e retirar os defensores da cidadela antes da chegada de Ricardo. Confiante na vitória, Saladino acreditava que poderia impedir qualquer desembarque. O amanhecer de 1º de agosto trouxe uma experiência completamente diferente. Do horizonte, as trombetas da frota de Ricardo anunciaram sua aproximação. Os defensores viram uma tábua de salvação nos navios cristãos e reverteram sua rendição. Ibn Shaddad observou, estupefato, enquanto a guarnição escalava as muralhas com escudos, pronta para lutar. Em uma manobra repentina e impressionante, os cavaleiros francos investiram da cidadela através das próprias tropas de Saladino. Um ataque feroz e audacioso que ficaria para sempre registrado na história. O próprio Ricardo entrou na água com seu machado dinamarquês erguido, exclamando: "Pelos testículos de Deus, Saladino jamais derrotará os cristãos." Cavaleiros montados e arqueiros o seguiram, e a batalha mudou instantaneamente. Ibn Shaddad, que observara cada movimento, descreveu a cena com espanto. Os homens de Ricardo expulsaram as forças muçulmanas do porto, galopando à frente dos enviados do sultão e mergulhando o inimigo no caos. O acampamento de Saladino mergulhou na confusão, seus planos desmoronando diante de seus olhos. A cidade de Jaffa foi retomada em pouco tempo. Ricardo avançou pelas ruas estreitas e escadarias em espiral, liderando seus cavaleiros em combate corpo a corpo, expulsando os muçulmanos de todos os cantos. O Coração de Leão pessoalmente derrubou os estandartes de Saladino e hasteou o seu próprio. Os defensores da cidadela saíram em júbilo, aclamando seu rei. Jaffa, praticamente perdida, foi salva pela audácia, pelo momento oportuno e pela liderança incomparável de Ricardo. Mas a vitória estava longe de terminar. Saladino, recusando-se a ceder, reagrupou-se em Ramla e preparou-se para atacar novamente. Ricardo, reconhecendo o perigo, fortificou Jaffa com pedaços de seus navios, construindo uma fortificação improvisada para defender a cidade com sua pequena força. Contra o exército de 10.000 homens do sultão, Ricardo comandava menos de 2.000 homens e um punhado de cavaleiros. Mas todos eles eram disciplinados, prontos para a batalha e inspirados pelo próprio rei. Quando Saladino lançou seu ataque em 3 de agosto, a pequena força cristã resistiu firmemente. Os arqueiros a cavalo e a infantaria do sultão se chocaram contra a muralha de escudos de Ricardo, apenas para serem repelidos a cada investida. Ibn Shaddad escreveu com espanto sobre a firmeza deles, comparando os cristãos a cães de guerra, ferozes e inabaláveis. Investidas repetidas fracassaram e as ordens de Saladino foram ignoradas. Seu exército estava se desfazendo diante de uma fração dos homens de Ricardo. Percebendo o colapso do moral inimigo, Ricardo liderou pessoalmente uma carga de cavalaria. Com menos de 20 cavaleiros, ele avançou com força para o coração das forças de Saladino, rompendo as linhas inimigas e semeando o pânico entre as fileiras muçulmanas. Ibn Shaddad relatou como Ricardo galopou de ala em ala sem ser confrontado, enquanto o sultão, furioso e impotente, recuava para Yazur. O exército muçulmano recuou, derrotado, desmoralizado e humilhado. A Batalha de Jaffa foi uma jogada de mestre psicológica. A ambição de Saladino de expulsar os cruzados da costa sul foi frustrada. Para Ricardo Coração de Leão, isso consolidou a realidade estratégica. Jerusalém permanecia fora de alcance, mas Jaffa, Acre e a vital rede costeira estavam firmemente em mãos cristãs.
As vitórias de Ricardo Coração de Leão garantiram que os cruzados mantivessem uma posição na Terra Santa, uma base para futuras campanhas. Após a batalha, Ricardo negociou com Saladino por meio de enviados, usando sua vitória como moeda de troca para garantir uma trégua. Em 2 de setembro de 1192, um acordo de 3 anos foi assinado em Ramla. Os cruzados manteriam o controle do litoral de Tiro a Jafa, incluindo cidades importantes como Cesareia e Arsuf. Peregrinos cristãos teriam acesso seguro a Jerusalém, mas Ricardo, sempre intransigente em seus princípios, recusou-se a entrar na Cidade Santa, exceto como seu conquistador. Em 9 de outubro, Ricardo, recuperado da doença, embarcou em sua frota e partiu de volta para casa, deixando para trás um território cruzado seguro. A Terceira Cruzada, embora não tenha conseguido reconquistar Jerusalém, alcançou sucessos notáveis. Cidades costeiras restauradas, linhas de suprimento asseguradas e Saladino forçado a reconhecer os limites de seu poder. Chipre foi anexado aos domínios cruzados, Jaffa e Acre resistiram bravamente, e o Lionheart provou que estratégia, coragem e liderança podiam superar as adversidades. Os historiadores debatem se a Terceira Cruzada foi um sucesso ou um fracasso, mas em termos estratégicos foi um triunfo. Saladino manteve Jerusalém, mas os cristãos reconquistaram o litoral vital, controlaram portos importantes e preservaram a possibilidade de futuras campanhas. No fim, o reino cruzado sobreviveu e a lenda de Ricardo Coração de Leão foi eternizada nas chamas de Jaffa. A Terceira Cruzada terminou em algo muito mais raro, um equilíbrio difícil e relutante entre dois gigantes que se desgastaram mutuamente até a exaustão. Ricardo chegou à Terra Santa como um rei de energia incansável e determinação inabalável. Deixou-a como um comandante cujo nome ecoaria pelos séculos. Saladino permaneceu o guardião da cidade mais sagrada do Islã. Nenhum dos dois conseguia quebrar a vontade do outro e assim forjaram uma paz construída pela brutalidade da guerra e pelo respeito mútuo.